Boa noite, pessoal. Meu nome é Gilberto e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da compostagem laminar para o sucesso dos sistemas agroflorestais. A compostagem laminar nada mais é do que a decomposição dos resíduos orgânicos na superfície do solo. É uma compostagem natural que ocorre nas florestas. Então a gente vê nas florestas, né, uma formação de uma camada de material orgânico sobre o solo e esses resíduos orgânicos, né, através dos micro-organismos do solo, vão ser decompostos, né, na presença de oxigênio, de umidade. E com isso vai haver a formação de CO2, grande parte desse carbono presente nessa biomassa vai ser liberado para a atmosfera na forma de CO2, então cerca de 70%. Vai ocorrer a liberação de calor e a formação de humus e nutrientes. É o que interessa para realmente nutrir as plantas. Então ocorre a formação do humus, que é realmente um dos melhores adubos orgânicos para as plantas. Então, nas matas, a gente geralmente observa, né, a formação de uma manta orgânica formada por folhas, galhos, frutos, restos de animais e outros materiais orgânicos que a gente chama de liteira ou de serrapilheira ou liteira, tá certo? Então, esses materiais geralmente são materiais que já estão na fase de senescência, tá certo? Então já estão grande parte dos nutrientes que estavam neles já foram translocados para as partes mais novas das plantas, e quando esses materiais caem sobre o solo, geralmente são materiais pobres em nutrientes, pobres em nitrogênio principalmente, e ricos em carbono. Então são materiais de relação CN alta, tá certo? E com isso esses materiais vão ser decompostos lentamente, é uma decomposição lenta pela falta de nitrogênio. Tá certo? Então, isso aparentemente pode parecer uma desvantagem, mas na realidade isso permite que essa manta orgânica fique sobre o solo, protegendo o solo por muito tempo. Essa decomposição da serrapilheira, né, que é essa manta orgânica que é formada de folhas, ramos e outros materiais, né, a decomposição dela, né, desse material, vai formar uma camada de humus em contato com o solo. Então, debaixo dessa manta, dessa folhagem, desses ramos aqui, ocorre a formação de humus. É lógico que isso leva um certo tempo, né, até o sistema se estabilizar. Então, no início a gente não observa isso, mas com o tempo a gente vai observar. E esse humus que vai realmente nutrir as plantas ao longo do tempo. E esse humus, uma característica dele é um material estável, né, que vai liberar os nutrientes lentamente. Então, é isso que vai realmente manter a nutrição da planta dentro dos sistemas. E essa liberação contínua, isso faz com que realmente as plantas ficam bem nutridas ao longo de todo o tempo. Certo? Quando a gente fala em sistemas agroflorestais, que são SAFs, né, a gente procura imitar a natureza, tá certo? Porém, a gente procura acelerar o processo de formação dessa manta orgânica, né, tá certo? Para a gente ter um benefício maior do sistema. Então, no caso de sistemas agroflorestais que são manejados, né, além da serrapilheira, né, daquelas folhas e ramos velhos, né, que caem sobre o solo, a gente tem também, a gente faz, né, um manejo de uma biomassa mais nova, mais rica em nutrientes, né? Então aqui a gente está vendo aqui uma biomassa de uma mamona, né, de um material mais novo. Aqui a gente vê aqui uma planta de leucena que foi podada, o material já foi depositado sobre o solo. Então a gente força um pouquinho o processo, força a ciclagem de nutrientes para a gente ter um benefício mais rápido nos sistemas agroflorestais, mas a gente realmente imita o que ocorre realmente nas matas, tá certo? E a gente usa dentro dos sistemas agroflorestais muitas leguminosas, porque as leguminosas têm a capacidade de fixar o nitrogênio do solo, né, do ar, do solo lá, né, e incorporar na sua biomassa, e quando a gente faz o manejo, né, aqui a gente está vendo uma leguminosa arbustiva, que é uma glumisídia que foi manejada, esse material é depositado sobre o solo, então a gente tem um material rico em nitrogênio, né, então além desse aporte de nitrogênio via fixação, as leguminosas também têm um sistema radicular mais profundo,
ela vai lá embaixo pegar alguns nutrientes que estão na parte de baixo do perfil do solo e trazer para a superfície através do manejo de biomassa, né? E as plantas de interesse econômico que a gente mantém dentro do sistema vão nutrir com esses nutrientes, tá certo? Então a gente usa bastante leguminosa e é muito indicado o uso de leguminosa dentro dos sistemas agroflorestais, principalmente na fase inicial. Então aqui a gente vê uma outra área, né, em formação, e a gente usando aqui o guandu e a glicídia, tá certo? E essa combinação, a meu ver, é muito boa, porque o guandu é uma planta de crescimento mais rápido inicial do que a glicídia, né? Então essa área aqui tem mais ou menos 6 meses de idade, né? Então a gente está vendo aqui as glicídias no início de formação, foi propagada por estacas, né? E o guandu por sementes. Então o guandu é uma planta que vai ficar no sistema durante uns 2 anos, porque a partir de 2 anos ele perde muito o vigor e a gente talvez tenha que replantar por sementes, né? Então ele faz um papel inicial e depois a biomassa, com 2 anos, essas plantas de glicídio já vão estar bem desenvolvidas e vão fornecer biomassa para o sistema. Ok? Então essa é uma combinação que eu acho interessante também, que a gente chama de plantas adubadeiras. A compostagem laminar é um processo mais lento do que a compostagem em pilhas. Por quê? O próprio nome diz, é uma compostagem laminar. Então, a espessura da camada orgânica que fica sobre o solo é muito menor do que uma compostagem em pilhas. A compostagem em pilhas, a gente faz uma pilha de compostagem de uma altura mínima de 1,20 m, né? Então, ela retém mais calor, ela tem uma relação CN inicial melhor, né? Que a gente faz uma correção mais ou menos de 30:1, né? Em relação de carbono e nitrogênio. Então, no caso da compostagem laminar, que é formada por material senescente que cai sobre o solo, e para a biomassa que a gente faz o manejo, a gente não tem muito esse controle. Então, a camada mais fina, você tem maior perda de calor, maior perda de umidade, né? Mas, com o tempo, né, o microclima que é formado depois, quando o sistema estiver mais avançado, vai permitir, né, que essa umidade permaneça maior, né? E isso vai favorecer. Apesar de ter uma certa demora em relação à compostagem em pilha, por outro lado, a gente não requer mão de obra, né, para ficar revolvendo a pilha, né? E o outro ponto muito importante, eu acho que esse é um dos mais importantes, essa aporte de matéria orgânica no local de cultivo, essa compostagem em pilha no local de cultivo, né, ele ativa, né, a microbiota, a microfauna, a mesofauna, a macrofauna e a microbiota também do sistema, né? Então você tem uma atividade de micro-organismo muito intensa sendo formada ali, e isso vai fazer com que realmente o solo, esses micro-organismos atuam na estrutura do solo, na fertilidade do solo, e a gente vai ter um benefício enorme que a gente não observa no sistema de compostagem em pilhas, tá certo? Então, verifica-se também a formação de uma camada de humus em contato com o solo, como a gente comentou com vocês anteriormente, né? Então, na mata ocorre essa formação e no sistema agroflorestal também vai formar, tá certo? Ao longo dos anos, né? E realmente, essa camada de humus é que vai nutrir as plantas continuadamente, tá certo? Uma grande quantidade de radicelas é formada debaixo dessa manta orgânica, né? Tá certo? E essas radicelas ficam em contato direto com esse humus. E isso vai realmente ajudar muito na nutrição das plantas de interesse que fica dentro do sistema. Uma outra forma da gente acelerar um pouquinho mais o processo é você picar o material vegetal que a gente está manejando. Então, a gente está vendo aqui um material mais grosseiro, né? E aqui um material mais picado, que a gente coloca direto em contato com o solo. Então, essa forma de manejo acelera um pouco o processo, tá certo? Então, é uma outra forma de manejo interessante quando a gente quer avançar um pouco mais rápido dentro do sistema. Então, a gente vê outros benefícios dessa serrapilheira, dentro dos sistemas agroflorestais, da serrapilheira de biomassa manejada, né, dessa camada, dessa manta orgânica que é formada sobre o solo. Ela vai proteger os solos de raios solares intensos, de chuvas fortes, né, e, consequentemente, da erosão. Então, dificilmente você vai observar
uma erosão dentro de um sistema florestal bem manejado e um pouco mais avançado. Talvez no início, né, se a gente pegar uma área muito desprotegida, pode ocorrer alguma coisa, né, mas com o passar dos anos você já não observa mais, tá certo? Essa manta orgânica que a gente está vendo aqui sobre o solo, né, então ela vai criar um ambiente favorável, né, para o desenvolvimento da microfauna, da mesofauna, da macrofauna e também da microbiota do solo. Então, é o que a gente comentou anteriormente. E essa maior atividade de micro-organismos do solo, né, vai melhorar muito, né, a estrutura e a fertilidade do solo também. Com relação à microbiota, né, que é grande parte é invisível a olho nu, né, que é formada por fungos, bactérias, vírus, actinomicetos, né, existe uma grande diversidade de espécies, né? Então, hoje já foram identificadas cerca de 160 mil espécies, né? 1 grama de solo calcula-se que cerca de 100 milhões de micro-organismos, né? Então, é uma quantidade enorme, uma diversidade muito grande, né? E isso, quando é ativado no solo, faz com que o solo fique mais supressivo. Significa o que isso? Você tem uma atividade muito grande de micro-organismos, grande parte deles são benéficos, né? E esses micro-organismos benéficos vão competir, ou predar, ou liberar substâncias, né, que vão inibir o desenvolvimento desses patógenos, principalmente patógenos de solo. Então, com isso, existe um controle de pragas e doenças dentro dos sistemas de forma natural. Ocorrem também algumas associações simbióticas benéficas, né, como a fixação biológica de nitrogênio, principalmente por bactérias, né, algumas de vida livre, né, outras que fazem associações com as raízes, principalmente de leguminosa, e existem as associações também com micorrizas, né, que são fungos, né, que fazem associações também com o sistema radicular de algumas plantas e que facilita a absorção de alguns nutrientes, principalmente o fósforo. Então, as micorrizas ajudam muito, né, na absorção de fósforo pelas plantas, né, e a fixação biológica de nitrogênio coloca uma maior quantidade disponível de nitrogênio para o sistema. Então, são 2 pontos interessantes. Por isso que a gente comentou que dentro dos sistemas agroflorestais a gente procura utilizar bastante leguminosas. A microbiota do solo também libera substâncias benéficas para as plantas, como atividade, né, desses micro-organismos, né, como vitaminas, hormônios, aminoácidos e açúcares, tá certo? Ocorre por parte desses micro-organismos também a liberação de ácidos orgânicos, que vão solubilizar alguns nutrientes que não estavam disponíveis para as plantas. Um exemplo é o fósforo. Ocorre a degradação de poluentes, de substâncias poluentes, né? Pesticidas, óleos, medicamentos, que muitas vezes não foram utilizados pela pessoa que está fazendo aquele manejo daquele sistema florestal. Mas como o solo já foi cultivado anos anteriores, talvez existem resíduos, né? Águas de chuvas que trazem esses materiais para dentro das áreas de cultivo. Então, esses micro-organismos também têm essa função de degradar esses poluentes, tá ok? E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que quando a gente produz o bocashi, tem um vídeo no canal falando sobre a produção de bocashi, é que a gente vai até a mata, uma mata que já está mais estável, né, para pegar o terriço da mata como fonte de micro-organismo para o bocashi. Então, mostrando realmente, né, que esse manejo adequado do solo em sistemas agroflorestais aumenta muito a atividade do micro-organismo e quando a gente precisa de produzir bocashi, a gente vai nessas áreas pegar essa fonte de micro-organismo. Tá, ok? Outra forma de compostagem laminar que a gente vê muito na agricultura é a adubação verde. Então, a gente está vendo uma área grande de mucuna cinza, né, com a grande quantidade de biomassa, a área sendo manejada, e como as leguminosas são ricas em nitrogênio, né, porque elas fixam esse nitrogênio da atmosfera, essa decomposição vai ser muito rápida pelos micro-organismos. Então, a gente vai ter uma ciclagem de nutriente rápida, uma disponibilidade de nutrientes rápida para as plantas, né? Mas a gente vai ter um efeito menor de proteção do solo, tá certo?
Então, quando a gente quer uma proteção do solo, como no plantio direto, né, a gente não usa leguminosas, a gente usa gramíneas, né? Então, muitas vezes, é, você verifica sem a utilização de milheto, né? Porque essas gramíneas têm uma relação CN maior, tem mais carbono, né? E vai permanecer sobre o solo por mais tempo e vai proteger o solo por mais tempo. Mas tanto no plantio direto como nas adubações verdes, né, você tem o processo de compostagem laminar também. Então aqui a gente está vendo aqui, ó, uma adubação verde que foi feita com biomassa de glicídia, que foi dentro de mais ou menos um mês e meio, já tá, as folhas principalmente já estão todas decompostas, né? Então os nutrientes que estavam nas folhas já foi liberado para o solo e essas plantas aqui, no caso o quiabo, com certeza já está absorvendo parte desses nutrientes, né? Então aqui a gente tem um efeito basicamente de nutrição. É lógico que a gente está incorporando matéria orgânica no solo, né? Mas a gente não vai ter aquele efeito de proteção de solo como a gente vê muitas vezes dentro dos sistemas agroflorestais, que tem uma diversidade grande de materiais com diferentes taxas de decomposição. Então, o sucesso do SAF é lógico que não depende só da compostagem laminar. Tem vários fatores envolvidos, mas a compostagem laminar de materiais com diferentes taxas de decomposição vai manter o solo sempre coberto, vai haver uma formação de uma camada de humus em contato do solo, vai haver a formação de uma grande quantidade de radicelas pelas plantas, tá certo? Vai ativar a microbiota do solo, né? Tá certo? A fauna e a microbiota do solo. Essa maior atividade de micro-organismos do solo vai fazer com que o solo fique melhor estruturado, mais fértil e supressivo também, como a gente já comentou anteriormente. E um fato interessante é o não revolvimento do solo nos sistemas agroflorestais. E isso mantém essa atividade microbiana intensa, porque quando a gente faz o revolvimento, muitas vezes a gente inverte a camada mais superficial, rica em matéria orgânica, né, e micro-organismos, a gente inverte e joga ela para uma parte mais baixa do solo. Isso afeta muito a atividade de micro-organismos do solo. Então, nos sistemas agroflorestais, muitas vezes a gente faz algum manejo, talvez para plantar uma hortaliça ou outra cultura anual, mas o manejo é feito em pequenas áreas, de forma menos intensiva, então não existe tanto estresse no sistema. E mesmo assim, se houver, né, como a área vizinha não é manejada, né, você vai ter essa recomposição mais rápida do sistema que foi manejado. Então esse é outro ponto também interessante. E outro ponto super interessante do sistema agroflorestal é a diversidade vegetal, né? Então a gente tem plantas de diversas famílias, diversos gêneros, né? E a gente sabe muito bem que uma praga de determinada cultura, né? Principalmente de famílias diferentes, são pragas diferentes, né? Então a gente tem uma barreira física, né? Porque a gente tem plantas diferentes, uma ao lado da outra, né? Como a gente tem uma diversidade vegetal muito grande dentro do sistema, né? A gente atrai muitos predadores, né? No caso, quando a gente tem muitas frutas, muitas disponibilidade de alimento, atrai muitos pássaros, né? Esses pássaros vão predar lagartas, pequenos insetos, né? Que se não forem predados de forma natural, poderiam, né, realmente se tornar pragas, né? Então a gente vê que dentro dos sistemas agroflorestal existe realmente vários componentes, né, que faz com que eles realmente tenham sucesso, né? Dificilmente a gente vê um sistema agroflorestal muito danificado por alguma praga, tá certo? É muito difícil, né? Tá certo? Mas a compostagem laminar realmente ela tem um papel muito importante. No meu ponto de vista, hoje, apesar do sucesso de muitos vídeos, muitos interessantes, né, dentro aí eh, da internet, né, mas o manejo adequado do sistema é um grande desafio, porque dependendo da espécie de interesse econômico, o manejo vai ser diferente para cada sistema. Então, no caso de fruteiras, né, sistemas agroflorestais visando a produção de frutas, que é uma área que eu estudo mais, né, eu vejo que, em muitos casos, um sombreamento excessivo. Então, isso afeta muito a produção das fruteiras, né?
Então, nesse caso, a gente teria que ter um manejo mais intensivo para abertura de mais luz para as plantas, né, para a produção de uma maior quantidade e frutas de melhor qualidade. Se o objetivo é a produção florestal, talvez o manejo não precisa ser tão intenso. Então, isso depende muito, né? Então, eu sugiro, né, que as pessoas procurem vídeos específicos, né, de culturas específicas para poder realmente ver qual que é o manejo mais adequado para o sistema. Esse é um grande desafio. Concluindo sobre a importância da compostagem laminar, né, então a gente volta a repetir, né, é a proteção do solo, o solo fica sempre protegido, a maior atividade da fauna da microbiota do solo, que isso vai melhorar muito a estrutura e a fertilidade do solo. O solo torna-se mais supressivo, né, através da competição, predação, é, inclusive, né, hoje a gente vê a utilização muito grande dos entomopatógenos, né, que são a Beauveria bassiana, o metarrhizium, né, todos esses são micro-organismos de solo, né, que foram capturados, né, e foram multiplicados e hoje estão sendo liberados em grandes quantidades, né. Mas quando a gente faz um aporte constante de matéria orgânica e faz essa proteção do solo, ao longo dos anos a gente vai ter essa proteção natural de todos esses micro-organismos aqui, tá certo? Então, com isso, o agroecossistema, né, que é o sistema de cultivo, a área cultivada, né, ela torna-se mais estável e resiliente, né? O resiliente aqui significa se houver algum estresse, né, o sistema consegue recuperar mais rapidamente, tá certo? Então, esses são os grandes benefícios dos sistemas agroflorestais. Por hoje, seria o que eu gostaria de comentar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, né, se inscrevam lá no canal, dá o seu like, né? E deixem também as suas dúvidas, porque eu vou procurar responder todas as dúvidas e quem sabe uma das suas dúvidas, né, pode tornar um vídeo informativo dentro do canal. Ok? Um forte abraço a todos e a todas e boa noite.